um filme da lista de 1001 filmes que eu preciso ver antes de morrer. E é o primeiro filme que eu vou dar 5 estrelas. Os Vampiros é o quarto filme da lista e tem incríveis 440 minutos, que dá algo em torno de 6 horas e 40 minutos. Sim. Calma, ele parece ruim, mas a história dele é sensacional. Tipo, ele tem tantas horas que fica, meu Deus, eu não vou encarar isso, mas nem... Mas ele só assusta mesmo em quantidade de horas, porque ele é dividido em 10 partes. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho dessas partes e dizer as cenas que mais me interessaram. Então, se vocês quiserem assistir, talvez eu fale algumas coisas no enredo, mas eu acho que um filme de 1915 já não é considerado spoiler. Ou é? Talvez, né? Pode ser. Eu não vou comprometer a trama, tá? Mas eu vou citar algumas cenas que me marcaram, que eu achei bem legais em cada capítulo. Ele é considerado um dos filmes mais longos já feitos, então vocês imaginem, né? A primeira parte se chama Cabeça Cortada e nela já nos é apresentado 2 personagens e a trama principal também. Os vampiros são ladrões, são criminosos extremamente capacitados e que ninguém sabe quem são porque eles andam mascarados. Nisso tá todo mundo atrás deles, jornalistas, polícia, todo mundo tá atrás desses caras. O mais legal aqui que a gente pode ressaltar é que a gente já vê um estilo do diretor Louis Freeland. Eu não sei falar francês, tá? Eu vou botar aqui na telinha, Louis Freeland. Ele tem um estilo muito próprio, que é a questão das cores das telas. Existe o verde para a luz do dia, existe um tom mais cobre para a luz interna, quando tá mais escuro o dia e a luz tá iluminando o ambiente, e a noite, que é em tons de azul. Eu gostei muito desse toque porque deu uma personalidade a mais pro filme. E o engraçado desse filme é que ele é tipo as chamadas do Dragon Ball. Ele te diz o que vai acontecer. Então a cabeça cortada realmente vai ter uma cabeça cortada. E todos os outros títulos te dizem alguma coisa sobre o capítulo, exatamente o que vai acontecer. Então o Anel que Mata, vocês já imaginam, né? O Anel que Mata, ele é um dos mais curtinhos dos episódios. Ele tem em torno de 14 minutos, mais ou menos. A média dos episódios é de 30 a 35 minutos. O último, ele é muito maior, que ele tem mais ou menos 1 hora. Tem uma cena que eu considero uma das mais bonitinhas do filme, que é a cena do teatro em que a gente vê uma mulher dançando com asas de morcego. E basicamente, nesse capítulo é isso aí. A gente tem a atuação dos vampiros pra gente conhecer um pouco dos métodos deles, mas esse é um capítulo que é curto, então não acontece muita coisa. O criptograma vermelho é relativo a um caderninho vermelho, porque diz, né, porque não tem cor, que fica com o jornalista Philippe Grandet, interpretado pelo Edouard Maté, e é uma interpretação bem convincente, mais convincente do que o outro personagem que eu já vou chegar lá. Esse caderninho tem enigmas e acaba descobrindo os crimes que os vampiros irão cometer depois daquele outro crime. Então é um caderninho bem valioso. Tem uma cena bonitinha nessa também, que é de dança. E nesse capítulo a gente já conhece a Irma Vep, que é uma das principais personagens e que o próprio nome é um criptograma que significa vampire. Então o nome dela indica que ela faz parte da gangue. E nesse a gente já pode ver que o diretor ousa um pouquinho mais, com cenas de sequestro e algumas surpresas no cenário também, nas paredes, porque os vampiros sempre têm um método de escape, seja na parede, seja no teto, seja no telhado, enfim. Em algum momento eles conseguem escapar. O Espectro, que é o capítulo 4, ele é bem elaborado, ele tem umas cenas de fuga, de trem, e aqui a gente já pode observar as várias facetas da Irma Vep, porque ao longo do filme ela se transveste, entre aspas, de várias coisas. Ela aparece como empregada, ela aparece como secretária, filha, então ela tem várias facetas ao longo desses capítulos. E aqui a gente já começa a perceber isso. E percebe também como o Mazamet, que é interpretado pelo Marcel Lavesky, é essencial pro filme e dá uma outra perspectiva totalmente inesperada, porque ele é tipo o alívio cômico do negócio. A fuga do Homem Morto se refere exatamente a isso. E ele traz sacadas geniais,
se a gente for contextualizar o filme na época em que ele foi filmado. Ele foi filmado em 1915 e 1916. A gente estava num período de Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Então fazer um filme com essas sacadas geniais de cianeto, de espionagem, de gente fugindo, pra mim foi uma sacada muito fantástica. E se a gente não tinha simpatizado com o Masamete ainda, esse é o episódio pra fazer isso. E eu daria um destaque pra ele e pra cena em que várias pessoas desmaiam, caem duras no chão, num salão de festas, em um dos maiores ataques dos vampiros até então. A cena da fuga de carro também é muito mais bem pensada nesse episódio, porque a cena fica em movimento por mais tempo, é um movimento contínuo, e tem uns cortes para closes bem pensados também. O olhar hipnótico ou olhar hipnotizante é um dos que eu achei meio WTF, assim, de ter, e é um dos que eu tiraria se eu pudesse, caso fosse feito um corte do filme. Mas ele ousa em diversos sentidos, porque ele faz com que o espectador se junte aos personagens e à trama por meio de olhadas do personagem pra câmera. Eu não sei se foi proposital ou não eles olharem pra câmera, mas é uma coisa que deu um charme a mais no filme, porque parece que ele tá te olhando, tipo, tá vendo o que tá acontecendo? Ele olha fixo, assim, ele faz umas caretas, assim, principalmente o Masamete, por isso que eu falei sobre as atuações serem convincentes ou não. Mas a dele é ótima, porque ele é um alívio cômico e ele é muito engraçado. Mas cada episódio tem uma cena aqui e outra bem interessante, e a única cena intrigante desse aqui é uma perseguição de bois atrás de um cavaleiro. E aí eu gero a dúvida, eu não sei se ele matou o boi mesmo, ou o que aconteceu ali, entendeu? Se é um bonecão, se é boi morto, se é boi dormindo. Mas ficou excelente, a cena ficou muito perfeita, e aí me deixou em dúvida e eu curti demais essa cena. E a cena da janela também é muito bem feita, mas esse é mais pra encher a linguiça mesmo. Satanás é o nome do 7º capítulo, e ele é bem curtinho também. Eu só vou salientar um detalhe, que é uma coisa mais diferente que acontece, que é um tom mais rosado no cabaré. Até então não tinha esse tom rosado, então é um tom mais intimista. E de resto, esse não tem nada a ver com capiroto, tá? Esse é o nome do chefe dos vampiros. No Mestre do Trovão, o diretor abusa dos efeitos de explosão. É canhão na parede, é bala de canhão no barco, é explosão pra tudo que é lado, então ele usa mais esse sentido. E de novo, o Masamete rouba a cena, aparecendo em momentos cruciais que ninguém aparece, só ele. O Envenenador, que é o 9º episódio, ele é um episódio bem linear. Ele mantém a qualidade dos outros, mas tem uma das cenas finais que é sensacional. Ela é muito bem feita, ela é trabalhada num movimento frenético, e talvez por conta dessa cena especial torne esse episódio um dos melhores do filme todo. Essa cena é muito marcante, faz toda a diferença no filme. O modo como a câmera capta os movimentos, a própria movimentação em si, tudo foi pensado muito bem, e é uma cena que te prende bastante, então é muito boa a cena. E no último nós temos as Núpcias Sangrentas, ou Terrível Casamento, que aí tu já pensa, vai dar merda. Mesmo que no fundo tu saiba que em filmes de 1915 e 1916 não exista finais alternativos muito distantes do final feliz, né? Todo mundo sabe? Tudo bem? Nesse episódio nós temos cenas excelentes também, temos cenas de dança, escapadas. Claro, tem umas escapadas que tem um bonecão nítido ali, né? Mas algumas escapadas são muito bem feitas durante o filme. A própria Musidora, que é a atriz que interpreta a Irma Vep, era uma acrobata, então tudo que ela fazia era feito por ela. E esse é o único episódio que não entrega totalmente o que vai acontecer, fica aquele climinha assim meio tenso e deixa uma surpresinha assim, mesmo que mínima. Eu só acho que o final foi meio WTF também, não no sentido do desfecho total, mas do desfecho da Irma Vep em específico. Eu achei que poderia ser melhor trabalhado, porque, né, são 6 horas e 40 de filme. Poderia ter um espacinho pro desfecho melhor dela, da personagem, que durante 6 horas, né, foi uma personagem importante. Mas aí não dá pra conversar com o diretor mais, né, porque já tá na cova. E é o primeiro filme que eu dou 5 estrelas, porque é sensacional. Personagens são fantásticos, e eu entendo perfeitamente vocês se vocês não quiserem assistir, porque, né, são 6 horas e 40 minutos. É por isso também que eu fiz essa listinha dos capítulos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de dar o like aqui embaixo, se inscrever no canal,
chama os amigos, chama o papagaio, cachorro, periquito para conhecer o projeto. Minhas redes sociais também vão estar na descrição do vídeo. Até a próxima. Tchau!